Amém. Queridos, olha só. Satanás, vou chegar, tá? Satanás, ele trabalha muito. E uma das coisas que Satanás mais trabalha é para destruir tua família. Para destruir os teus relacionamentos. Você sabe que Satanás ele não gosta de relacionamento. Satanás ele gosta de depressão, ele gosta de isolamento. Satanás ele gosta de pessoas que andam sozinhas. Por exemplo, tem um princípio da palavra de Deus que nos ensina a importância da união. Não vou abrir lá, a gente vai abrir uma carrada de versículo hoje aqui. Mas esse eu não vou abrir. A Bíblia diz assim, ó, não ande sozinho. E depois da vírgula, diz por quê? Diz assim, ó, porque se você estiver sozinho, quando você cair, não vai ter quem te levante. Então, a palavra de Deus não está dizendo que a gente tem que ter pessoas andando do nosso lado simplesmente para ter, simplesmente para aparecer na foto. Não, a Bíblia está nos dizendo, Jesus está falando que o propósito pelo qual ele criou a família, ele criou os teus irmãos, ele criou a família espiritual, que é aquela que você encontra na sua igreja, foi para que você pudesse ser levantado quando você cai. Então, olha só, o princípio de andar junto, o princípio da família unida, é o princípio da força. Fala comigo, força. Esse é o princípio da unidade. Por quê? Porque muitas pessoas pensam assim, não, é melhor eu ter alguém do meu lado para ficar conversando, para trocar um papo, tudo isso é bom. Mas, queridos, a Bíblia é clara que o princípio da unidade é a força. Por exemplo, o princípio da unidade não é nem a sabedoria. Porque a sabedoria é uma coisa boa. Quando você anda, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há grande sabedoria. Quem aqui nunca pediu um conselho dentro de casa? Às vezes pediu um conselho para o pai, o que deveria ser feito, pede um conselho para a mãe, ou às vezes até o pai pede um conselho para o filho, por que não? Mas o conselho é importante, andar junto é importante porque a sabedoria aumenta, mas ainda assim a Bíblia dá foco na força. Por exemplo, se eu cair, a Bíblia não diz que alguém que anda do meu lado vai vir com um livrinho, daí 5 passos para você se levantar do chão. Não é isso que a pessoa vai fazer. Mas o que ela vai fazer? Ela vai me pegar pelo braço e quando eu não me sinto com força para eu me levantar, vai me levantar. Como é bom a gente ver assim uma esposa que busca a presença de Deus, que é temente ao Senhor, quando vê que o marido não está animado, quando vê que o marido está passando dificuldade, quando vê que o marido está enfrentando coisas, porque homem assim, homem é mais duro, homem é mais fechado, homem não gosta de dizer o que está passando, homem pode estar ruim, às vezes não gosta de falar, E às vezes a mulher, ela entende isso, ela vê que o marido está pesado, ele vê que ele está carrancudo, ele vê que geralmente é 3 rugas, hoje tem 10. Então ela percebe que a coisa está diferente. A mulher sabe, aí ela sabe levantar o marido. Ela sabe dizer, e aí, como é que você está? Estou vendo que você não está bem, deixa eu orar com você, eu acredito em você, vai dar tudo certo. O homem também sabe fazer a mesma coisa. Ele sabe quando a mulher não está bem, ele sabe quando ela não está muito estável, ela sabe ele sabe quando ela não está se sentindo bem. Ele olha e diz, e aí, o que você está precisando? Como que eu posso te ajudar? Às vezes nas simples coisas, gente. Às vezes você faz uma coisa que você nunca fez, já muda o humor da sua esposa, já muda o humor do seu marido. Por exemplo, você nunca traz um café na cama. O dia que você traz, já muda o dia. Sabe, a gente tem que aprender a ter criatividade dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós temos a capacidade de trazer força para aqueles que estão dentro da nossa casa. Querido, quem aqui você não mora sozinho? Você mora pelo menos com uma pessoa dentro da tua casa. Levanta a mão. Levanta com vontade de ser feliz aí. Pronto. Gente, então deixa eu te dizer uma verdade. Você tem o poder e a capacidade dada pelo Espírito Santo de trazer força para dentro da tua casa. Para trazer ânimo para dentro da tua casa. Sabe, a gente não pode ser termômetro, a gente tem que ser termostato. Lucas, qual é a diferença? Não sei. O termômetro, ele só mede a temperatura. Mas o termostato, ele muda a temperatura. Você entendeu ou não? Tem casa que é gelada. Tem casa que você entra, meu Deus, não estou falando do gelo que o azulejo traz, aquele gelo. Estou falando do gelo assim ninguém conversa, não tem abraço, não tem carinho, não tem alegria, não tem ânimo, não tem vibração, não tem bom humor, sabe? Não é aquela casa que recebe, não é uma casa assim, alegria, ninguém quer ficar naquela casa. Às vezes o marido depois do trabalho tá de cansado, em vez de ir para casa, vai para qualquer outro lugar porque não quer chegar em casa. Mas, querido, você não pode ser um termômetro em que você sempre... Lucas, mas eu sou o menor dentro da minha casa. Eu sou o filho mais novo. Não interessa. Eu sei que a gente tem bastante desafio dentro de casa, Às vezes tem umas pessoas dentro de casa que é difícil. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho delas.
Mas se você entra dentro da tua casa, a coisa não está bem, pergunte para Deus, Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar a temperatura na minha casa? Você vai ser só um termômetro que você vai olhar para dentro da tua casa e vai dizer, hoje a coisa tá feia aqui, é melhor ir para casa do vizinho. Ou você vai entrar na tua casa e tu vai dizer, como é que eu vou mudar? O que eu posso fazer para mudar? Será que tem alguma atitude que eu posso mudar o meu esposo? Será que tem alguma atitude que vai trazer força para os meus filhos? Será que eu tenho alguma atitude que vai trazer força para minha esposa? Será que se eu fazer alguma coisa, será que se eu, por exemplo, você que é pai de família, será que se eu reunir minha família para orar hoje aqui na sala, será que não, 5 minutos, será que não vai mudar a atmosfera da minha casa? Queridos, nós não podemos deixar Satanás com as pequenas coisas e ir tirando a alegria e o ânimo da nossa família, da nossa casa. A gente tem que lutar. Uma coisa que eu aprendi, queridos, é que pela família se luta. Fala comigo, pela família se luta. Você sabe que no mundo muitas pessoas, elas querem desistir do seu casamento, querem desistir dos seus filhos, mas quem é cristão, quem ama o Senhor Jesus, entende um princípio, não desiste da família. Amém, queridos? Da família não se desiste. Da família... Estou perdendo aqui com um pouco agora. Não se desiste, amém? Não vamos desistir. Então, da família não se desiste. Lucas, dá vontade. Dá, mas não se desiste. Por mais que a situação esteja feia, queridos, não desista. Sabe, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos teus filhos. Esse é um princípio, pela família a gente luta. Esse é um princípio para dentro da igreja também, nós somos uma família, amém? Família não desiste. Da família a gente luta pela família. E é isso que eu decidi fazer na minha vida, é isso que você deve decidir na sua também. Coloca a mão no seu coração, feche teus olhos agora. E faça esse compromisso diante de Deus, diga, Senhor Jesus, eu vou lutar pela minha família. E eu uso a palavra lutar, pode olhar para mim agora, eu uso a palavra lutar porque às vezes é uma luta. Não estou falando assim essa de boxe, né? Mas é uma luta. Às vezes é uma luta. Queridos, mas Deus ele quer trazer paz para a sua casa. Em Lucas capítulo 10, versículo 5, Jesus aqui ele está enviando 70 pessoas para ir de casa em casa proclamar o evangelho de Jesus, o reino de Deus. E olha o que Jesus manda esses 70 fazer. Já está ali? Ele diz assim, ó, e em qualquer casa onde você entrar, a primeira coisa que você vai dizer é, paz esteja dentro dessa casa. Queridos, Jesus, ele não participava assim de nenhuma religião, muito menos tradicional. Jesus, ele não tinha aperto de mão certinho, sabe, dessas pessoas. Jesus, ele não tinha uso e costume na vida dele, que todo mundo que ele encontrava, ele dizia paz, ou coisa assim. Não há nada de errado nisso, e não tem nenhum problema nisso, e é até legal ter. Mas quando você lê esse versículo, por favor, não ache que Jesus está querendo ter um cumprimento, ele está querendo ensinar um cumprimento para as pessoas. Jesus aqui está estabelecendo um princípio do reino de Deus. E o princípio do reino de Deus é que onde Deus está, existe paz dentro da casa. E olha o que está acontecendo ali. Jesus falou com seus discípulos assim, ó, quando você entrar numa casa, a primeira coisa, ele foi enfático, ele disse, não é a segunda, não é a terceira, é a primeira. A primeira coisa que você vai fazer é declarar paz dentro dessa casa. Talvez hoje, queridos, a primeira coisa que você tem que fazer antes de você sair daquela porta é você profetizar paz dentro da tua casa, da tua família. Você diz assim, Lucas, mas a coisa não está muito boa. Mas é você profetizando, declarando que a coisa vai começar a mudar. Amém? Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 6, aqui a Bíblia está falando assim, ó. E assim dirá aquela pessoa próspera, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Queridos, paz é uma coisa que eu e você precisamos. Jesus, ele nos promete a paz. Quando nós estamos em Cristo, nós temos paz. Então, a ausência de paz está falando também da ausência de Deus. Eu sei que as circunstâncias se levantam muitas vezes para roubar a nossa paz. Mas por isso que a Bíblia diz, meu irmão, que tu tenha paz na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus. Você sabe que a paz é uma promessa de Deus para a nossa vida, mas Satanás ele quer roubar através das circunstâncias. Mas olha o que a Bíblia diz, esse versículo a gente não vai abrir, eu acho, talvez a gente abra no final. A Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede o nosso entendimento. Lucas, por que a paz de Deus ela excede o entendimento? Porque onde que os problemas entram?
No entendimento. Então, se a paz de Deus ela é sobrenatural e faz com que a gente consiga ter ela, mesmo quando a turbulência está pegando fogo, é porque a paz de Deus, quer dizer, ela passa pelo fio da razão, ela não se encaixa aqui na razão do homem, mas ela vai direto para o coração, e é uma paz sobrenatural que se estabelece dentro do teu ser, que gera fé, que gera alegria, que gera força dentro do teu ser. Tudo está mal, tudo está difícil, as coisas não estão bem, teu marido tá louco, teus filhos estão desobedientes, mas dentro de você tem uma fé que proclama aquilo que Deus quer para a sua vida, aquilo que Deus declarou para a sua vida, e a tua fé cresce, o teu ânimo cresce, e por mais que você veja as coisas indo para outra direção, por mais que muitas vezes a correnteza esteja para outro lado, você não é abalado, você não desanima, você não perde o seu entendimento, você não perde a sua mente. Por quê? Porque você tem uma paz que excede a sua mentalidade, excede a sua capacidade de pensar, excede a tua forma de ver a vida. Você tem paz porque você tem Ele. Ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Se você querer viver nessa terra achando que paz é ter dinheiro, achando que ter paz é ter aquilo que você desejava, achando que ter paz é chegar no teu sonho, aquilo que você almejava, queridos, isso não traz paz. A paz, pela mesma forma que ela não vem pela forma da razão, Jesus está declarando, a paz dele não é da racional, a paz dele é do coração, do espírito. Os homens nessa vida, sem Jesus, eles acham que paz é comprar uma casa na praia, ter uma... E é muito bom isso, eu queria. Né? Como é que é aquele negócio que... Uma rede, uma praia deserta, que coisa boa, não estou dizendo que isso é ruim. Mas, queridos, é totalmente possível uma pessoa estar lá totalmente sem paz. Mas uma pessoa pode estar no meio da guerra, mas se ela tem Jesus, ela tem paz. Não é impressionante? Não é uma coisa que anima a gente? Não é uma coisa que é maravilhoso? Então, dentro da tua família, queridos, Deus quer trazer paz. Agora, a desobediência tira a paz. Lá em Salmos, capítulo 34, 14, aqui o salmista está nos dando um conselho. Ele está dizendo assim, ó, aparta-te do mal e faça o bem. Procura a paz e segue ela. O salmista ele tá apertando um pouco a gente, porque ele está dizendo assim, ó, se aparta daquilo que é errado. Queridos, eu sei que você... Quem aqui quer ser usado por Deus? Levanta a mão. Então você vai ser agora mesmo. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, te aparta do mal, jovem. Fala para ela. Te aparta do mal. Se eu quiser falar de um jeito mais serrano, pode falar. Fala assim, ó, te aprume, companheiro. Gente, essa frase, eu não sei porquê, mas ela tem se repetido muito na minha cabeça. E a frase é a seguinte, já falei várias vezes aqui depois que eu ouvi há um mês atrás. Todo princípio que você quebra vai quebrar você. E dentro da família não é diferente, gente. Dentro de casa não é diferente. Tem gente que quer ter paz dentro de casa, quer ter paz no relacionamento, mas você não busca fazer aquilo que é certo diante dos olhos de Deus, você nunca vai ter paz. Você pode profetizar o que você quiser, mas enquanto você não mudar as suas atitudes, esqueça. Sabe por que às vezes a gente sofre muito perrengue na nossa casa hoje? Por causa da quebra de princípio. A gente quebra princípios dentro da casa. Muitas vezes, queridos, a gente não se relacionou da forma correta já quando estava lá no início. Quebrou princípios lá no início. Às vezes, eu falo com muito carinho, nem sei se tem alguém aqui nessa situação de verdade, mas às vezes a pessoa ela tem essa ideia mundana de que não precisa casar. Não precisa, mas basta o nosso amor, basta aquilo que a gente sente. Queridos, isso não é bíblico. A Bíblia diz que se você ama alguém, o amor ele não é para separação. Você acha que Jesus ele separa de você? Você acha que Jesus ele vai dizer um dia assim, não, hoje o Lucão avacalhou comigo, eu vou abandonar. Você acha que Jesus é assim? Não, Deus não é assim. A representação do teu casamento é a representação do amor de Deus por você. Jesus é claro em falar isso na Bíblia. Por isso que ele chama a gente de noiva. Pra gente que é homem é até estranho dizer isso, né? Mas eu sou a noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Como igreja, nós somos a noiva de Cristo. Só que, muitas vezes, se você fundamenta a tua família da forma errada, não espere a bênção de Deus na tua casa. Eu sei que eu estou sendo assim, um pouco direto, né? Mas me receba com carinho, porque não tem como você querer estabelecer paz na sua família se você não se apartar do mal, como o salmista está falando. Aparta-te do mal e busque a paz.
Porque enquanto você não se apartar daquilo que é errado, é besteira você achar que o paz vai estar dentro da casa. Ah, quero paz. Você pode colocar imã de geladeira lá, dizendo paz na sua geladeira. Mas se você não decidir andar nos princípios de Deus, você não vai ter paz. Teu casamento não vai ter paz. Querido, se você está dentro da tua casa com alguém, case com essa pessoa. Não. A Bíblia diz, não fique se abrasando. Por quê? Porque isso vai tirar a paz do teu casamento, vai tirar a paz da sua casa. Ande nos princípios de Deus. Decida obedecer aquilo que Deus falou. Se você tem filhos, ame os teus filhos, ensine o caminho de Deus, corrija os teus filhos. Eu falo aqui como um testemunho vivo do que é uma criança ser bem corrigida. Nossa, gente, como meu pai e minha mãe me corrigiu e hoje eu sou muito grato. Eu sou um testemunho. Eu não sei contar para vocês quantas vezes que a vara encontrou minha poupança, como diz. Mas foi centenas, gente. Olha, eu chuto dizer, sem mentir, que foi milhares. E eu não estou exagerando. Tinha um tempo da minha vida, quando eu era adolescente, que todo dia a vara encontrava meu traseiro. Não tinha um dia de folga. Eu já contei isso aqui na igreja. Tinha um tempo que meu irmão não queria mais ir no culto, porque todo dia que a gente voltava do culto a gente apanhava, porque a gente conseguia aprontar no culto. Mas graças a Deus que meu pai me disciplinava. E do jeito certo, né? Não era cachinelada na cara. Meu pai, ele sentava comigo. Às vezes eu não estava muito feliz, mas ele sentava comigo, ele tentava se acalmar para fazer do jeito certo, né? Porque às vezes ele queria, acho que, me voar com uma voadora, mas ele tentava fazer do jeito certo. Ele dizia, ele falava assim, Lucas, por que você vai apanhar? E eu tinha que falar. Sabe por quê? Porque para você criar filhos consequentes, eles têm que saber por que eles estão sofrendo. Por que hoje tem muita gente de 30, 40 anos aí com dívida na praça para tudo que é lado, com relacionamento detonado? Por que tem filho aí de 30, 40 anos que o cara faz as coisas sem ter noção na vida? Porque não disciplinou. Porque se a pessoa conhece dor na desobediência, ela vai pensar bem depois se ela vai desobedecer ou não. Então, não estou dizendo que você vai conseguir manipular o seu filho, mas se você conseguir educar nos caminhos de Deus, você vai ensinar o que é consequência. Você vai ensinar que desobediência é igual a dor. E ele vai crescer entendendo isso. E quando ele tiver 30, 40 anos, tiver até filho, ele vai saber ensinar. Desobediência é igual dor. Porque se você não aprende quando pequeno, a vida vai ensinar. Porque sempre a desobediência vai trazer dor. Entendeu? Mas o que acontece quando teu filho te desobedece ou quando ele faz alguma coisa errada e você não disciplina? Sabe que a mensagem que você está passando? Desobediência não tem consequência. Pode fazer. Aí, geralmente, um lado é mais fraco, né? Às vezes o pai ou a mulher é mais fraco. Não bate no menino. Queridos, não é bater, né? Vou mostrar como é que meu pai fazia comigo. Doía pra caramba, mas... Ele fazia assim, ele olhava dentro do meu olho e dizia, por que você vai apanhar? E nessas horas a gente não quer olhar no olho, né? Eu queria desviar, mas ele fala, não, olha aqui no meu olho. O pastor Hugo olha aqui no meu olho. E a gente tinha que ficar olhando. Aqueles olhando do pastor Hugo assim, a telha começando a cair, a gente olhava. Aí ele falava assim, por que você vai apanhar? A gente tinha que falar, eu vou apanhar porque eu fiz isso. Tem que dar nome para desobediência. Eu menti, eu bati no irmão, seja o que for. Eu fiz isso. Aí ele dizia, então tá bom, vira. Aí o número de varada era correspondente ao tamanho da cagada. Então, por exemplo, se era uma coisinha pequena, 2, 3 varadas. Agora, se foi quando quebrava as coisas da mãe, gente, era varada interminável. Então, dependendo do nível do erro, era o número de varada. Mas eu lembro, gente, dava as varadas, mas era uma vara, tinha umas árvores do demônio espalhadas pela cidade, só pode, porque eram as varas certinhas, sabe, que só tirava assim as folhas, ficava aqueles gominhos ainda, sabe? Meu Deus do céu, gente. E dava. E depois que ele terminava de dar as varadas na bunda, nunca era de outro jeito, só varar na bunda. Ele fazia olhar de novo, e aí a gente tinha que olhar no olho dele de novo, e ele dizia assim, ó, por que o pai te corrigiu? Ele perguntava para mim. E eu era obrigado, eu não queria, porque quando a pessoa é imatura, ela não gosta de correção. Então, olha que coisa interessante, é assim que a gente faz hoje com Deus. Eu lembro quando eu tinha 6 anos de idade, 8 anos de idade, eu era corrigido, no momento da correção eu ficava bravo com meu pai. Eu olhava assim, e os meus olhos olhavam o olho do meu pai, e eu repetia porque eu era obrigado.
Mas eu tinha raiva dentro do meu coração. Mas logo depois, algo acontecia dentro de mim que aquilo virava amor. Sabe o que eu tinha que falar pro meu pai? Eu tinha que dizer assim, ó, você me corrigiu porque você me ama. Mas criança não entende isso. Então eu falava, muitas vezes, eu falava por raiva, né? Eu falava assim, você porque me ama. Assim, chorando, o ranho, velho, caindo assim. Entendeu? E às vezes a gente faz assim com Deus. Às vezes Deus está corrigindo você, e você é imaturo, e você fica ali, meu Deus, você não me ama nada, você não me ama nada. Mas se você ver bem, você vai ver que é amor. Né? Hoje eu estou aqui na frente de vocês, provavelmente por causa das varadas. Senão eu ia estar, sei lá, onde é que eu ia estar? Mas por quê? Porque alguém soube me corrigir. A gente sabe tomar decisão ou outra mais certa na vida. Agora, a falta de correção ensina inconsequência. E a inconsequência vai levar o seu filho a fazer tudo que ele puder de errado, porque ele não conhece a consequência dos erros. Sempre ele acha assim, não, meu pai sempre vai cobrir minha consequência, porque sempre foi assim. Não, minha mãe sempre dá um jeito para mim. E aí você tem um problema enorme dentro da sua casa. Bom, a desobediência tira a paz, queridos. Eu falo com tanto carinho, porque eu sei que é difícil, às vezes, a gente ordenar os nossos passos, né? Às vezes a gente diz assim, Lucas, mas eu tô morando junto com essa pessoa faz 20 anos. Você está dizendo agora que eu tenho que casar? Tô. Porque se você não fazer isso, você vai deixar uma porta aberta para Satanás na tua casa. Faça do jeito certo. Se você ama essa pessoa, por que você não pode assumir um compromisso? Em todos os sentidos. Tem gente que não quer casar porque tem medo de se separar e a mulher levar tudo. Né? Onde é que isso é bíblico? Onde que é bíblico você casar com uma pessoa esperando se separar? Ah, Lucas, mas olha como é que está o mundo. A gente não sabe o que vai acontecer, então sabe com quem você está casando? O problema é que as pessoas não querem construir seus relacionamentos na palavra de Deus e querem só por emoção. Aí elas casam com pessoas que não têm princípios, que não amam ao Senhor, e daí lá na frente elas começam a trombicar na vida. E aí, porque elas não querem andar aqui no início corretamente, elas não conseguem andar corretamente no resto da vida. E elas começam a achar desculpa. Não, Lucas, não é bem assim, você não conhece minha situação. Queridos, a palavra de Deus é uma. E se você quer paz dentro da tua casa, a primeira coisa que você tem que fazer é alinhar os princípios da sua casa. Ainda bem que tem comida no final, ninguém vai embora. Né? Selão aqui com essa palavra de hoje, já estava o pessoal saído. Mas olha só, Satanás quer desunir a casa. Ó, Marcos capítulo 3, versículo 25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode permanecer de pé. Querido, Satanás, ele quer colocar um contra o outro. Você já viu isso acontecer alguma vez dentro da tua casa? Daqui a pouco um se levanta contra o outro, um começa a falar mal do outro, um começa a se amargurar com o outro, uma esposa começa a se amargurar com o marido começa a se amargurar com a esposa, filho começa a brigar com o pai, fica uma semana sem se falar. Querido, Satanás, ele quer jogar a semente da discórdia dentro das famílias. Esse teatro que a gente viu hoje aqui, você sabe o quanto é real na sua casa. Queridos, eu sou o primeiro a dizer, eu já nasci, meu pai já era pastor. Mas se eu fosse contar para vocês todos os pau que já deu lá em casa, meu Deus. Fechou muito conto. Fazia tempo que eu não falava essa. Fechava o conto direto. Mas hoje, graças a Deus, não mais. Hoje a nossa família se mudou muito. Né? Mas há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, meu Deus do céu, gente. Era triste. A gente não tinha uma personalidade tratável, sabe? Porque um dos grandes problemas e desafios do relacionamento é você não se permitir ser tratado. Por exemplo, se você é sanguíneo, o que é uma pessoa sanguínea? A pessoa sanguínea é uma pessoa mais extrovertida, mais animada. Só que um dos problemas do sanguíneo, vamos só falar dos problemas, né? Que ele não tem tempo para falar das coisas boas. Um dos problemas do sanguíneo é que ele não tem paciência nenhuma. O problema do sanguíneo é que bateu, levou. O problema do sanguíneo é que ele não leva desaforo eu ia falar para casa, mas já está dentro de casa. Não leva desaforo para o quarto, vamos dizer assim. O problema do sanguíneo é que ele não tem para a cabeça, entendeu? Ele é muito explosivo. Então, se você está casado com um sanguíneo, você tem que saber calcular isso aí e ajudar ele. Entendeu? E orar para que essa pessoa deixe, né, que Deus trate a vida dela. Porque senão ela vai trazer muita dificuldade para dentro da família. Agora, se você é casado com um fleumático, Lucas, quem que é o fleumático? Fleumático é um cara muito tranquilo.
Flemático é um cara muito sossegado. É um cara assim que a mulher chega e diz assim, arrume lá o negócio. Calma. Eu vou arrumar. Mas você falou isso uma semana atrás. Calma. Se você é casado com um fleumático, você já tem que entender, poxa, casei com um fleumático. Então você vai calcular mais o erro da bala, entendeu? Você vai ajudar a pessoa. A Grazi olhando pro Marcelo ali. Marcelo é fleumático, a gente boa, tipo, veja. Você tem que ter mais tranquilidade, entendeu? Uma vez eu fiz um curso, me ajudou muito. O curso dizia isso, aprendendo a entender os outros. Então eu entendi que você tem que saber ler as pessoas dentro da tua casa. Você sabe ler as pessoas... Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe qual é a personalidade de cada pessoa dentro da tua casa? Se você não sabe, você está perdendo tempo. Você tem que conhecer a personalidade de cada um. Não para que cada um possa dar desculpa. Não, essa sanguínea eu bato mesmo. Pô, não. Não é esse o princípio. Todo mundo, a Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio. A gente tem o Espírito Santo para nos dar domínio próprio. Domínio próprio é sobre o quê? Sobre o pecado, sobre a nossa carne e sobre a nossa personalidade. Não é uma maravilha? Então Deus nos dá essa capacidade. Lucas, fala rapidinho quais são os 4. Sanguíneo é o estourado, é o extrovertido, tá toda hora rindo, toda hora não sei, entendeu? Barulhento. O cara tá na mesa, é um barulho total na mesa, entendeu? Esse é o sanguíneo. Tem o colérico. O colérico, uma das coisas que define colérico pra mim é aquele cara que você olha de longe, tu acha que ele é sujeirão, sabe? Sabe aquela pessoa que você olha de longe, geralmente você diz, não fui pra cara? Esse é o colérico. Mas se você se aproximar dele e começar a conversar, você vai ver que é gente boa. Entendeu? O colérico é gente boa. Mas de longe ele não parece que é. De longe você olha assim, o colérico ele intimida as pessoas. Geralmente melancólico não gosta de colérico, sabe por quê? Porque o melancólico ele é muito introvertido e ele não consegue ser notado num local. E só que o problema do colérico é que o colérico ele consegue atrair atenção. Então, o colérico, geralmente o melancólico ele tem raiva do colérico, porque ele tem ciúme do colérico, entendeu? Ele olha assim um colérico e já vê como uma ameaça no ambiente. Quer ver piazada que tá querendo conquistar a mina? O melancólico é terrível, porque ele não tem muita autoestima, assim, se ele não buscar Jesus na vida. E aí ele olha assim um colérico e vou perder. Vou perder. Por quê? Porque o colérico ele já tem uma panca, entendeu? Já é um líder, já nasceu com a liderança. O colérico, por personalidade, ele já tem uma liderança maior. Agora, qual é o problema do colérico? Sarcástico pra caramba. Uma das maiores traços do colérico é o sarcasmo. Tudo ele responde com sarcasmo. Chegou? Não? Não cheguei? Tô lá. A pessoa é sarcasmo total. Entendeu? Então, o colérico ele é sarcástico, ele é líder, ele é uma pessoa boa, mas ele é uma pessoa assim, que não demonstra muita afeição. Um problema do sarcástico também, ele se preocupa com os outros, mas você pode passar frio do lado dele e ele não vê. E não que ele não ama você, é só porque ele não é sensível à necessidade dos outros. Entendeu? O colérico ele é mais sensível às suas necessidades. Mas entenda, não é porque ele é ruim, é porque é uma dificuldade para ele ver a necessidade dos outros. Entendeu? Aí tem o fleumático, que eu já falei, né? Um cara tranquilão, um cara paz e amor, é um cara assim, mais sossegado, mas é um cara bem assim, inteligente, ele é um cara que contribui muito na sociedade, assim, porque ele tem uma paciência para pensar. Entendeu? Quando o mundo está acabando, ele é aquele que consegue parar tudo e dizer, ei, calma, vai dar. Entendeu? O sanguíneo... O fleumático chega, calma, que isso? Calma, entendeu? Por exemplo, se você é sanguíneo, aconteceu um problema na tua casa financeira, meu Deus, vai dar errado, vende o carro. O fleumático, ele diz, calma, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos... Então, é muito bom, assim, quando, por exemplo, sanguíneo é bom estar com fleumático, porque vai te ajudar. Né? E o último é o melancólico. O melancólico é o que eu sou. Hoje, graças a Deus, Jesus já conseguiu dar uns tapinhos pro lado pro outro. Mas melancólico é assim, ó, ele pensa demais, ele é muito detalhista. Melancólico, ele leva os sentimentos pra cama, entendeu? Ele deita com a cabeça no travesseiro. Se alguém te fez mal no dia, você fica 3 horas sem dormir pensando no que a pessoa fez. E o melancólico é muito vingativo. O melancólico, se você fez uma coisa ruim pra ele, o melancólico vai imaginar você sendo arrastado no asfalto, sabe? Ele é bem, assim, dramático. Melancólico gosta de música depressiva, gosta de arte, gosta de violino, entendeu? O melancólico, ele é muito ressentido, sabe? O melancólico, ele agarra uma amargura e agarra, sabe?
Tem gente que só na personalidade já consegue perdoar, assim, né? Capaz, não dá nada. Ó, melancólico, não, que isso? A pessoa fez pra mim isso aí, que é isso? E a pessoa ficou o dia inteiro. A pessoa passou reto por você do início do dia, pois ela vai perder o dia inteiro dela, pensando, não, porque aquela pessoa, porque... E ela vai viver o dia inteiro dela pensando aquilo. Então, por que eu tô falando isso pra você? Não para que a gente conheça a personalidade e só... Ah, beleza, eu tenho que aguentar. Não. O que é responsabilidade? Responsabilidade é você conhecer a sua personalidade, pedir para Deus que ela seja equilibrada, que você mude a sua personalidade, que você consiga controlar. Porque personalidade não muda, tá? Ninguém que é sanguíneo vai virar melancólico. Isso não acontece. O que Deus te dá é a capacidade de você pegar as coisas ruins da tua personalidade e quebrar e potencializar as coisas boas da sua personalidade e pegar aquilo que é das outras personalidades que é bom e começar a colocar dentro da sua, entendeu? Então, por exemplo, hoje, quem vem aqui no culto, né? Você só me conhece no culto, você acha que eu sou sanguíneo. Quem só me conhece aqui dentro? Porque eu toda hora ali... Mas quem me conhece num carro viajando, meu Deus, eu sento no carro e fico quieto. 600 quilômetros, 600 quilômetros eu fico quieto. Só quando eu tô com o Vitão, que dele pede uns conselhos, a gente vai falando. Mas, querido, por que eu tô falando isso? Você tem gente que tem 5, 4 pessoas morando dentro de casa. Você conhece a personalidade do seu esposo? Você conhece a personalidade da sua esposa? Entendeu? Você conhece a personalidade dos seus filhos? Por exemplo, se seu esposo é sanguíneo, acontece alguma coisa e ele já estoura. Tenha um pouco mais de paciência. Não estou dizendo para você assim, aceitar, entender que vai ser assim a vida inteira. Mas converse com ele, tenha carinho, ó. Você tem que trabalhar na sua personalidade. Porque toda vida que isso acontece, você estoura com a gente. Isso não faz bem pra gente. E ele vai buscar mudar. Mas você tem que conhecer a pessoa para você saber como lidar com ela. Entendeu? Vou continuar dando exemplo. Se você está casado com um sanguíneo, não esquenta a cabeça dele, porque você pode levar uma na orelha. Entendeu? Então não faz terrorismo. Né? Por exemplo, você que é esposa, você está casado com um marido sanguíneo, não faz terrorismo. Você tem que entender que você tem que levar o cara mais na boa, porque não vai dar certo. Entendeu? Aí você fica zucrinando a cabeça. Chega uma hora que o homem vai estourar, você tem que ajudar ele. Agora, assim, né, você que é marido, você está casado com uma esposa que é sanguínea, por exemplo, também te aprume. Né? Entenda que você está casado com uma pessoa que tem um pavio mais curto. Então, ajude a pessoa, entendeu? Ó, eu sei que isso aqui vai irritar, não vou fazer. Agora tem gente que quer dar no calo mesmo, não. Só vou pegar a distância, mas que eu vou atirar, eu vou. Não. Você tem que amar, entendeu? Você tem que querer ver a paz dentro da tua casa. Né? E a gente não tem tempo, Cris, para fazer análise psicológica de todo mundo aqui, mas a verdade é que você tem que ter inteligência para trazer paz para sua casa. Tem que ter humildade. Porque quem não tem humildade não faz isso que eu estou falando. Quem não tem humildade pensa assim, ó, quer saber? Que ele mude primeiro. Mas não é isso que a Bíblia diz. Vamos ler? Vamos ler. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Vamos ler rapidinho aqui. Olha o princípio para você trazer paz para dentro da tua casa. Comece a mudança em você. Coloca a mão no coração. E por mais que seja difícil para você falar isso, fala assim, a mudança vai começar em mim. Lucas, mas é a pessoa que está errado. Vamos lá de novo. A mudança vai começar em mim. Amém? Olha o que Jesus está falando aqui, ó. A gente vai ler do 1 ao 5, tá? Não julgueis para que não seja julgado. Porque com o juízo com que você julgar, você vai ser julgado. E com a medida com que você tiver medido, vão te medir também. E por que reparas no... Deixa eu ver se ali está melhor. Tem outra versão? Argueiro é uma palavra que a gente não usa. Pronto. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no teu próprio? Mais 2. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Mais 1. Agora pega pesado. Hipócrita. O que é hipócrita? Aquele que fala, mas não faz. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Sabe qual é o problema nosso, gente? O problema nosso é que a gente toda hora tem um senso de justiça dentro da gente. E na maioria das vezes a gente acha que a gente está mais certo que a pessoa. Às vezes a gente até reconhece, não, eu estou um pouquinho errado, beleza, eu estou um pouquinho errado. Mas a gente sempre... E vamos ser sinceros, às vezes a gente está certo. Às vezes quem está mais errado é a pessoa, né? Não é você.
Mas ainda assim, queridos, o princípio é o mesmo. O princípio é: comece por você. O que a Bíblia está dizendo aqui? Comece por você. Então, olha só, por que você está se concentrando tanto em querer tirar o cisco no olho do teu irmão, sendo que você tem um pedaço de pau dentro do teu? Não é difícil pra gente? Porque a gente... Complicado, né? Porque a gente só consegue ver alguma coisa na gente se a gente for para um espelho, mas a gente não quer espelho. A gente quer julgar o erro dos outros. Então, dentro da tua casa, eu não tenho tempo para dar tanto exemplo aqui, mas dentro da tua casa, comece a mudança por você. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Faz de conta que você é esposa. E você tem um marido dentro da tua casa que é um marido assim que não busca Deus, não quer saber de Jesus, não quer orar, não quer fazer as coisas de Deus. A melhor forma não é você bater de frente com ele. Não é você chegar e dizer assim, porque você é isso, porque você é aquilo, porque se você fizesse isso... Porque você... Não. A primeira pergunta que você faz como esposa: como que eu posso ser uma melhor esposa para meu marido que vai mostrar mais Jesus para ele? Essa é a primeira coisa que você faz. Se você é um marido, você tem uma esposa que tem uma... Deixa eu criar uma situação aqui. Que tem um hábito ruim dentro de casa. Poxa, Lucas, minha esposa, ela não faz nada para mim, cara. Olha, nem um Nescau ela faz para mim. Não que precise fazer, mas até um Nescauzinho eu queria no café. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? É ir lá e apontar o erro nela? Não, a primeira coisa que você faz como marido é: o que eu posso melhorar como marido para que Jesus seja mais visto em mim pelas minhas atitudes e não pelo aquilo que eu falo? Queridos, eu aprendi na minha vida que o motivo pelo qual muitas pessoas não conseguem ver mudança ao seu redor é que elas sempre se concentram em mudar os outros ao invés de a si mesmas. Esse é um princípio que eu vi na minha vida, o quão errado eu era. Eu já tentei mudar muito meu pai, já tentei mudar muito minha irmã. Minha irmã é sanguínea, pessoa difícil. Meu pai é fleumático, junto com colérico, também não é fácil. Meu irmão é colérico ao extremo, não é fácil. Minha mãe é sanguínea, misturado com alguma coisa que eu não descobri até hoje, mas não é fácil. Vocês conviver com pessoas não é fácil. E sabe qual é o problema? Olha a Bíblia. A esperança que se adia adoece o coração. Está no livro de Provérbios. Em outras palavras, enquanto a tua meta é mudar alguém, você não vai conseguir mudar essa pessoa, porque só Jesus pode mudar alguém. Enquanto a tua meta for mudar alguém, você sempre vai ser cansado e desanimado. Por quê, queridos? Vou mais uma vez repetir o versículo. Porque a esperança que se adia adoece o coração. Lucas, o que é uma esperança que adia? Você está 10 anos esperando teu marido dizer que ama você. Até hoje, né? Aquela velha piadinha. Mulher, mas por que você quer que eu diga te amo de novo? E ela olha pro lugar e diz assim: a última vez que você falou que me amava foi no casamento. Aí ele olha para ela e diz assim: um dia que eu mudar de ideia eu te aviso. É brincadeira, né? Porque o homem é assim, o homem acha que não precisa falar de novo, já falei. O homem é terrível. Mas então, queridos, o princípio é claro. Você quer ver uma mudança? Comece em ti mesmo. Amém? Amém, queridos? Ou tá difícil de falar amém? Amém? Se a gente não começa pela gente mesmo, eu sei o quanto que eu já errei tentando mudar as pessoas ao meu redor. Por exemplo, meu pai, ele é calmo. Não adianta querer deixar ele agitado. Entendeu? Falando da minha vida, pra você se encaixar na todo jeito que você quiser. Uma coisa que eu queria, tá? Vou contar testemunho, então. Eu queria que meu pai ele fosse mais agitado, assim, na liderança da igreja, por exemplo. Que ele chegasse na segunda-feira, lá, vamos mudar o mundo! Mas não, o pastor Hugo é um cara que senta, entendeu? Vai cuidar, assim, de deixar as finanças da igreja certinho. O pastor Hugo é um homem exemplar nas finanças, uma transparência nunca vi igual. Ele deixa tudo certinho. Mas eu queria que ele chegasse lá, mas ele não é assim. Enquanto eu querer que ele seja assim, eu vou ficar o quê? Doente. Por quê? Porque a esperança que se adia adoece o coração. Quantas vezes eu já falei para meu irmão: você fala demais. Meu Deus, pare de falar um pouco, menina. Às vezes dentro do carro eu não aguento ficar uma hora com a pessoa. E fala. E eu, meu Deus do céu, não tô aguentando, para de falar. Mas eu já aprendi. Deus fez ela daquele jeito. E que bom, porque eu não falo nada, ela fala por mim. Então,
eu aprendi que Deus fez ela daquele jeito, é uma característica que Deus deu. Então, se eu querer ficar tentando fazer minha irmã falar menos, a esperança que se adia adoece o coração. Por quê? Uma pessoa é doente quando ela está tentando mudar o que ela não precisa tentar mudar. A sabedoria que eu estou dando para vocês. Enquanto você tentar mudar algo na pessoa que Deus colocou lá, você só vai se adoecer. Claro que tem que adaptar, pode conversar. Fale um pouquinho menos hoje, pelo amor de Deus. Não é que não possa acontecer isso. Mas você não pode querer mudar a pessoa. Agora, eu não estou falando de caráter, tá? Estou falando de temperamento. Por exemplo, teu marido trai você todo dia. Isso é uma coisa que você tem que confrontar ele. Porque isso é comportamento. Teus filhos estão trazendo droga para dentro de casa. Isso é comportamento. Isso é caráter. Isso tem que ser confrontado e corrigido. Isso não se fica quieto para isso. Se age com sabedoria, mas se corrige e se toma decisão. Quando você está entendendo a diferença? Você tem que entender a diferença. Amém? Então, querido, você quer paz para dentro da tua casa? Você vai ter que trabalhar. A paz não é uma coisa que acontece naturalmente. Claro que a paz de Jesus é uma coisa que vem naturalmente pelo nosso relacionamento com Ele. Mas a paz nos relacionamentos tem que trabalhar. Relacionamento não se constrói sozinho. Quem aqui você casou assim, construiu sozinho o relacionamento? Lucas, eu olhei quando vi, casei. Não. Você teve que gastar tempo, você teve que gastar horas no telefone, você teve que viajar quilômetros, às vezes, para estar com a pessoa. Você teve que gastar tempo. Claro, quando você está apaixonado, você não vê o esforço do trabalho. Mas depois que você casa, já me falaram que não é assim aquela paixão a vida inteira. Tô errado, gente? Quem tá casado aí... Eu já ouvi falar que não é assim. Quem aqui tem mais de 20 anos de casado? Levanta a mão, deixa eu ver. Que coisa linda. Amém? Então, já me falaram, né? Eu espero um dia chegar também no patamar de vocês. Parabéns para quem já chegou nesse patamar, né? Que tenha mais 20, 40, 80. Mas já me falaram que não é assim. Os 20 anos, aquelas borboletinhas na barriga, né? E olha para a pessoa e diz, nossa, mas como você tá bonito hoje. A pessoa tá com o ranho caindo, mas como você tá lindo hoje. Diz que não é assim, né? Não é, parece que não é. Posso estar equivocado, mas pelo rosto da pessoal aí, acho que não tô. Meus queridos, tá divertido hoje, né? Mas a gente tem que acabar porque a gente ainda tem uma comunhão gostosa ali do lado. Eu quero só compartilhar mais alguns princípios com vocês antes de a gente finalizar. Eu tinha separado aqui vários versículos para a gente ler, mas vamos vir aqui para frente. Colossenses capítulo 3, versículo 13, fala assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vocês também devem fazer. O perdão é a base de qualquer relacionamento. Fala comigo, perdão é a base de qualquer relacionamento. Uma vez eu ouvi uma frase, não casei para saber, mas acredito na pessoa que falou, que o melhor casamento que existe vai ser entre duas pessoas que perdoam muito. Porque se uma resolver perdoar e a outra já não resolver perdoar, já deu para a cabeça. Por isso, né, que é importante você casar com uma pessoa que ama Jesus. Porque a pessoa que ama Jesus, ela tem um padrão. Quem que é o padrão da pessoa que ama Jesus? Jesus. Então, quando você passar por um problema, os dois vão ter o mesmo padrão, que é Jesus. Agora, quando você está com uma pessoa assim que não ama Jesus, você tem que orar para que ela conheça Jesus. Porque ela não vai mudar até ela conhecer Jesus. Porque ela não tem padrão. Vocês estão entendendo, gente? Ela não tem padrão. Aí a pessoa precisa que o caráter dela seja mudado. Só quem muda caráter é Jesus. Livro de autoajuda faz você acordar mais cedo, mas não muda caráter. Quem muda caráter é Cristo. Então você precisa que Jesus entre naquela equação. Enquanto Jesus não entrar na equação, o resultado não vai ser o que você está esperando. Então o que você tem que fazer? Você tem que orar para que Deus venha na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Ore e seja um exemplo de Jesus na tua casa, não de discurso, de atitude. Para que Jesus entre na vida dela, porque senão, queridos, a pessoa não vai mudar. Se a pessoa ela precisa perdoar como Jesus, olha o que a Bíblia diz, vou ler de novo. Assim como Cristo vos perdoou, faz também. Se a pessoa não conhece Jesus, não tem Jesus como padrão, como que ela vai perdoar como Cristo? Aí toda vida que acontecer alguma coisa é 10 anos para perdoar. Aí a situação, eu sei que isso aqui é bem... Acontece muito, né?
Você está brigando hoje, a pessoa puxa um negócio de 10 anos atrás. Você nunca fez isso. Só ela está falando de 10 anos atrás. Por quê? Porque a pessoa ela não perdoa. Perdão se vê nos frutos, gente. Vê no fruto de paz. Pessoa que não perdoa, ela guarda na gaveta. Ela guarda bem guardadinho na gaveta. Um dia ela vai abrir a gaveta. Como é que você sabe que você perdoou? Como é que tá as tuas gavetas? Estão vazias? Ou toda vida, quando dá um estressinho, você tá abrindo uma gavetinha? Hã? Rolou um estresse, abre uma gavetinha. Mas você lembra aquele dia lá no verão de 97? Você, toda a vida, tá abrindo uma gavetinha. Por quê? Porque você não perdoa. Perdão é a base do relacionamento familiar. Efésios 4,32 diz assim, ó, antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoa em Cristo. Quem aqui acredita que Deus te perdoou muito? Levanta a mão. Quem aqui você acha que aquilo que a pessoa fez para você foi maior do que o que você devia para Jesus? Levanta a mão. Então, você tem que perdoar. Ah, Lucas, mas o que essa pessoa fez para mim é uma coisa... Eu sei. Essa pessoa pode ser ruim sem Jesus. Mas você perdoe. Porque o perdão não é para a pessoa, é para você. O perdão é para você ser feliz. Nossa, gente, é 9h20, vamos acabar. Eu separei tanta coisa aqui, a gente é meio bobo, né? Prega há 10 anos e não sabe que isso aqui vai dar 3 horas de pregação. Não tem como. Então eu vou finalizar, mas eu tinha separado cada coisa legal aqui, gente, mas não vai ter como. Mas eu vou finalizar com essa aqui, tá? Uma casa de paz é uma casa que tem transparência. Eu percebi, queridos, que isso é um princípio não só para dentro da casa, mas para qualquer organização, igreja, empresa, mas principalmente para a família. É uma família de transparência, porque a transparência ela é exercitada através da comunicação. Não existe transparência sem comunicação. Deixa eu falar com os homens aqui. Homem, que está me ouvindo, tu já por natureza, tu tem uma dificuldade de abrir coração. E o homem ele tem uma ideia de que abrir coração é fraqueza. Isso não é fraqueza, isso é coragem. As pessoas mais fortes são aquelas que sabem mostrar suas vulnerabilidades. Elas sabem mostrar que elas são sem medo. Por quê? Porque, na verdade, o pensamento é o seguinte, se eu falar que eu não estou bem, a pessoa vai ver que eu não sou forte o suficiente, eu vou ser questionado na minha força. Queridos, isso não vem de Deus. Seja transparente, converse. Queridos, sabe, é impressionante, gente, como eu vejo assim dentro das famílias. Se acontece as coisas, mas as coisas não se resolvem. Tem muito homem assim que eu conheço, para não falar de mim, que às vezes acontece uma situação, você prefere que o tempo cure, mas não cura. Por exemplo, vamos ser práticos, fechou o pau. Você chegou da igreja hoje, tinha 5 pedaços de pizza, você foi no banheiro, comeram as 5, você chegou e não tinha mais nada. Quebrou o pau. Ah, mas você sempre come pizza, quebra o pau. De repente, no meio o cara é sanguíneo, né? No meio do quebra-pau, ali o cara fala um palavrão pra esposa, que machuca ela. Aquilo entra no coração dela, né? E ele vê que entrou. Mas aí todo mundo fica quieto. Aí o homem, ele é coisa terrível, negado. Porque sabe como é que o homem acha que ele vai resolver? Sorrindo. Dá uma meia hora, ele vai lá, vê que o time dele ganhou, fica um pouco mais faceiro. E aí ele chega lá na cozinha sorrindo. E aí, beleza? Como é que tá? Ah, amanhã vai ser legal, né? Vamos fazer não sei o quê. Mas ele não trata daquela palavra que ele lançou. Porque, na verdade, ele não tem coragem para isso. Ele não, aquele palavrão que ele falou para a esposa, ele não tem coragem para ser pontual e dizer, ó, quero te pedir perdão porque eu falei isso. Vamos resolver. Agora, pega esse exemplo e leva para tudo que você quiser. Resolva os problemas, gente. Sente para resolver os problemas. Tem família que as pessoas não conseguem mais sentar na mesa, um olhar no do outro com alegria. Ninguém consegue olhar no olho das pessoas. Isso é uma coisa do demônio. Nós deveríamos ter a capacidade de olhar para cada pessoa da nossa família nos olhos, por menos uns 10 segundos sem tirar. Isso aqui é sacana. Eu vou falar, mas é sacanagem. Você quer ver se você está bem ou não? Tenta olhar no olho das pessoas assim por 10 segundos. Você vai ver se você está bem ou não. Simples assim, é o teste da qualidade familiar. Pega lá teu esposo, você que é mulher,
e olha para ele assim 10 segundos e diz assim, olha para os meus olhos aqui. Você vai ver, se o homem não estiver bem, ele vai começar a tirar os olhos de você. Vai ficar assim, ó, que isso, mulher? Que isso? Que loucura é essa? Vai nessas igrejas e vem com essas coisas agora. Entendeu? É assim que ele vai fazer. Por quê? Porque, na verdade, ele não tá bem. Ele tá com coisa. Essas ideias, vai nessas igrejas e... Entendeu? Mas olha no olho e diz assim, ó, deixa eu olhar pra você, meu amor. Deixa eu dizer que eu amo você. Tenta 10 segundos fazer isso. Você vai ver se a pessoa tá bem ou não. Faz isso com os teus filhos. Você que é marido, tua mulher vai chamar o SAMU, mas faz. Você olha dentro do teu... Faz tempo que você não faz isso? Olha, deixa eu olhar nos teus olhos aí. E não tira, entendeu? Esse é o desafio, é não tirar. Sabe por quê? Porque quem está machucado não consegue olhar nos olhos. Sabia? Não consegue. De ninguém. Pessoa amargurada não, evita os olhos. Porque a alma dela não consegue ser transparente. Então, você quer saúde para dentro da tua família? Aprenda que aqui na boca você tem a maior arma para trazer paz. E você é um agente, você é um termostato, lembra? Você não é um termômetro. A tua boca é a maior arma que você tem para mudar a atmosfera da tua família. Imagina, muda as tuas mensagens, vai mandar uma mensagem pro teu marido, termina com eu te amo sempre. Teu esposa, termina com eu te amo sempre. Entendeu? Cria umas regrinhas na tua casa, ninguém sai de casa sem abraçar e dizer que ama. Cria umas besteiras lá. Entendeu? Por quê? Porque isso constrói a atmosfera de amor dentro do lar, da família. Mas porque a gente tá machucado, a gente não quer, né? A gente vem, isso aí, eles que comecem. Não faz isso, gente. É difícil, o que eu tô pregando pra você não é fácil, tá? Se fosse fácil, acredite. As famílias estavam diferentes. Mas é totalmente possível. Amém? Fique de pé, queridos, a gente vai fazer uma oração.